Uma empresa chinesa acaba de construir um carro que acelera de 0 a 96 km por hora em 0 segundos. Isso é quase um segundo mais rápido que o carro de produção mais veloz já fabricado. Para efeito de comparação, um ônibus espacial na decolagem atinge uma força de aproximadamente 3 Gs. Este carro atinge 3 Gs. Você ouviu direito. Um carro de rua está acelerando mais rápido do que o lançamento de um ônibus espacial. Essa empresa que o construiu não fabrica supercarros, ela fabrica aspiradores de pó robóticos. Mas antes de entender o que eles construíram, você precisa entender quem eles são, porque é isso que torna essa história tão insana. Quem é a Dream Technology? Imagine a cena. É 2017 e em algum lugar em Suzhou, na China, uma pequena equipe de engenheiros está construindo aspiradores de pó robótico, não foguetes, não hipercarros, aspiradores de pó. Aquele tipo de coisa que esbarra nos seus móveis às 2 da manhã e te faz questionar todas as decisões que você já tomou na vida. O Dream foi lançado dentro do ecossistema da Xiaomi. Se você entende alguma coisa de tecnologia chinesa, sabe que a Xiaomi é basicamente a matriz de startups de hardware ágeis e inovadoras. A Dream usou essa plataforma de lançamento para crescer rapidamente, conquistar uma fatia significativa do mercado da iRobot e se tornar um dos nomes mais reconhecidos em eletrodomésticos inteligentes na Ásia e na Europa. Eles eram bons no que faziam. Muito bons. Então, aparentemente, eles se cansaram. Mas é aqui que você precisa entender o cenário tecnológico chinês atual, porque é aí que a história fica interessante. Na China, a transposição de categorias não é apenas aceitável, é esperada. A Xiaomi fabrica celulares e carros. A Huawei fabrica equipamentos de telecomunicações e carros. A DBOT construiu os melhores drones de consumo do mundo e agora está desenvolvendo sistemas lidar automotivos. A ideia de que uma empresa deve se manter em sua área de atuação é um conceito muito ocidental, e as empresas de tecnologia mais agressivas da China não têm o menor interesse nisso. Portanto, quando a Dream decidiu construir um hipercarro, não foi por acaso. Não foi uma distração. Foi uma jogada calculada em um dos segmentos de maior visibilidade em todo o mercado de consumo, e eles não entraram de mansinho. Subiram a um palco em São Francisco, no Vale do Silício, no quintal da Tesla, e revelaram um hipercarro elétrico movido a foguete que promete aceleração de 0 a 100 km por hora em menos de um segundo. Pense nessa escolha por um momento. A Dream poderia ter revelado este carro em qualquer lugar. Pequim, Xangai, Dubai. Eles escolheram São Francisco. Essa não é uma decisão logística. É uma declaração produzido na cidade que construiu a mitologia da disrupção tecnológica, direcionado diretamente à indústria e ao homem que se tornou seu rosto. Uma empresa de aspiradores de pó não entrou por acaso no mundo dos hipercarros. Ela o invadiu de propósito em território inimigo e chegou com foguetes. Mas antes de falarmos dos foguetes, você precisa ver o que está embaixo deles, porque só o carro base já é suficiente para deixar todas as marcas de supercarros do planeta nervosas. O Nebula Next 1, o carro por baixo dos foguetes. Tire os foguetes por um segundo. Esqueça os propulsores. Esqueça o zero. Esqueça tudo. Basta olhar para o carro por baixo, porque o que a Dream construiu como plataforma base já é um dos veículos elétricos tecnicamente mais avançados, anunciados para 2026. O carro se chama Nebula Next 1. Ele possui 4 motores elétricos, um em cada roda, que juntos geram 1.900 cavalos de potência. Para efeito de comparação, o Rimac Nevera, amplamente considerado o hipercarro elétrico mais potente, já produzido, produz 1.914 cavalos de potência. O Pininfarina Battista, por sua vez, gera 1.900. O Sparkle afirma ter 1.985 cavalos de potência. A Dream não apenas entrou na conversa sobre hipercarros, como também se igualou aos principais concorrentes em termos de especificações desde o início. Mas o número que realmente deve te impressionar não é a potência e sim a bateria.
A Dream afirma que seu dispositivo possui uma bateria de estado sólido com densidade energética de 450 watts-hora por quilograma. Isso pode parecer um detalhe técnico, mas veja por que isso importa diretamente para você. A maioria dos veículos elétricos produzidos atualmente utiliza baterias de íon lítio com capacidade entre 250 e 300 watts-hora por quilograma. A Toyota, que desenvolve baterias de estado sólido há mais tempo do que quase qualquer outra empresa, tem como meta 400 watts-hora por quilograma há anos, mas ainda não conseguiu atingir essa marca em um veículo de produção. A Dream afirma que superará essa marca em 50 unidades com um hipercarro em 2026. Na prática, isso significa um carro que transporta mais energia com menos peso, carrega mais rápido e não te obriga a escolher entre desempenho e autonomia. Significa que o Nebula 1 não é apenas rápido em linha reta. Ele foi projetado para ser rápido em qualquer lugar por mais tempo. E depois, a fábrica de Berlim. A Dream anunciou planos para inaugurar uma unidade fabril na Alemanha em 2027. Esse detalhe muda toda a conversa. Uma marca chinesa de veículos elétricos com uma fábrica na Alemanha. Não é uma empresa de carros conceito, é uma estratégia de entrada no mercado. Isso significa cadeias de suprimentos europeias, talento em engenharia europeu e um nível de credibilidade junto ao consumidor que você simplesmente não consegue comprar com um comunicado de imprensa. O modelo básico é extraordinário, mas a Dream não foi a São Francisco para falar sobre o modelo básico. Eles vieram falar sobre o que acoplaram na traseira do veículo, o sistema de foguetes 100 kN de violência controlada. 2 propulsores de foguete de combustível sólido, montados na traseira de um hipercarro elétrico, gerando 100 kN de empuxo combinado. Essa é a manchete. Mas se você quer entender por que esse número é realmente assustador, precisa de um pouco de contexto, porque 100 quilotoneladas não é apenas um número grande. É um número que pertence a um mundo completamente diferente do dos carros de passeio. Vamos começar entendendo o que são foguetes de combustível sólido, porque isso é importante. Ao contrário dos motores a combustível líquido, que misturam combustível e oxidante em uma combustão controlada e podem ter a potência aumentada ou reduzida, os propulsores a combustível sólido são autossuficientes. O propelente já está acondicionado dentro deles. Assim que acionadas, elas disparam com potência máxima imediatamente e não param até que o combustível acabe, sem tempo de aceleração, sem aquecimento, sem aumento gradual da potência. Potência máxima no instante em que são acionadas. É a mesma família de propulsão usada em mísseis militares e nos foguetes auxiliares de combustível sólido acoplados à lateral do ônibus espacial. A Devil colocou essa tecnologia em um carro. Agora vamos falar sobre 100 quilotoneladas em termos reais, porque é aqui que você precisa sentir a dimensão do que está vendo. Um Boeing 737, um avião comercial completo com capacidade para mais de 150 passageiros, gera aproximadamente 120 quilotoneladas de empuxo com a combinação de seus 2 motores na decolagem. Os 2 foguetes auxiliares do Devil 16 produzem 100 quilotoneladas. Você ouviu direito. Este carro gera quase tanta propulsão quanto um jato comercial de passageiros em um veículo que pesa uma fração de mas fica ainda mais extremo. O Thrust SSC, o carro britânico movido a jato que estabeleceu o recorde de velocidade terrestre de 763 milhas por hora em 1997 e continua sendo o único carro a quebrar a barreira do som, era impulsionado por 2 motores turbofan. Rolls-Royce Spale, com pós-combustão, produzindo cerca de 223 kN de empuxo total. O Devil 16, por sua vez, atinge 100 kN. Isso significa que este hipercarro está gerando quase metade do empuxo do veículo terrestre mais rápido já dirigido em algo com 4 rodas e uma placa. Agora, aqui está a lógica de engenharia por trás do porquê o combustível sólido foi a escolha certa para esta aplicação.
Foguetes líquidos são complexos. Elas exigem bombas, válvulas, tanques separados para combustível e oxidante e um controle cuidadoso durante a queima. Isso é ótimo para uma espaçonave. É um pesadelo para um carro. Os propulsores de combustível sólido são simples, compactos e confiáveis. Você os acondiciona, os instala e, quando precisa deles, eles disparam. Para uma aceleração de 0 a 60 km por hora em menos de um segundo, você não precisa de minutos de impulso constante. Você precisa de uma explosão instantânea, violenta e precisamente cronometrada. O combustível sólido proporciona exatamente isso. A janela de combustão é curta por projeto, tempo suficiente para cobrir a fase crítica de aceleração, e então o sistema de propulsão elétrica, com seus 1.900 cavalos de potência, assume o controle e impulsiona o carro para a frente. Os foguetes e os motores não competem entre si. Eles funcionam em etapas. Uma sequência de forças perfeitamente coreografada, projetada para um único propósito: impulsionar você de 0 a 96 km por hora antes que seu cérebro termine de processar o movimento. E quando essa sequência é acionada, eis exatamente o que acontece com o seu corpo. O que 3Gs realmente fazem com o seu corpo. 3Gs. Essa é a força de aceleração máxima que a Dream Jet Edition exerce sobre o seu corpo durante essa arrancada de 0 segundos. E se esse número ainda não significa nada para você, vamos resolver isso agora mesmo. Porque quando você entender o que é sentir 3Gs, a afirmação de 0 segundos deixa de ser uma estatística e passa a ser algo que você quase consegue sentir fisicamente. Comece com um ponto de referência que você provavelmente já tem. Um carro de Fórmula 1 em forte aceleração atinge aproximadamente 1 Gs. Um piloto de caça, acionando o pós-combustor na decolagem, experimenta algo entre 2 e 3 Gs. Os astronautas da NASA, durante o lançamento de um ônibus espacial, sentiram cerca de 3 Gs no pico de empuxo. O Dream Edition, em linha reta numa estrada, submete você a uma força de aceleração maior do que a de um carro de Fórmula 1 e equivalente à sensação que os astronautas experimentavam presos a um foguete na plataforma de lançamento. Isso mesmo. Você, sentado num hipercarro numa faixa de asfalto, está experimentando a mesma força física que a tripulação de um ônibus espacial na decolagem. E a parte mais incrível é o tempo que você tem para lidar com isso. Seu cérebro precisa de aproximadamente 1/4 de segundo só para registrar que algo aconteceu. Quando seu sistema nervoso finalmente percebe que o carro se moveu, você já está a quase 65 km por hora. Você não experimenta o lançamento da mesma forma que experimenta e até na aceleração em um carro normal de forma gradual, algo para o qual você pode se preparar. Você experimenta as consequências. Num instante, você está parado, e no instante seguinte o mundo já se reorganizou ao seu redor. Eis o que isso realmente significa para o seu corpo. A 3G, seu peso corporal efetivo mais que triplica. Se você pesa 81 kg, 180 libras, seu corpo está pressionando o assento com uma força de 261 kg, 576 libras. Seu peito se comprime. Sua visão começa a ficar turva nas bordas à medida que o sangue é desviado dos seus olhos. Seus órgãos são comprimidos contra a coluna vertebral e tudo isso acontece em menos de um segundo. Agora, compare esses 0 segundos com todos os carros velozes que você já ouviu falar. O Hyundai Nevera. O carro de produção mais rápido já testado de forma independente acelera de 0 a 60 milhas por hora, 0 a 97 km por hora em 1 segundo. O Sparkle, por sua vez, faz o mesmo em 1 segundo. O Pininfarina Batista faz em 1 segundo. O Tesla Model S Plaid, que parecia incrivelmente rápido quando foi lançado, faz em 1 segundo. O Bugatti Chiron Supersport precisa de 2 segundos. Os 0 segundos declarados para o Dream Jet Edition não são apenas mais rápidos do que todos eles. Estão em uma dimensão completamente diferente.
A diferença entre o Dream e o Rimac Nevera é maior do que a diferença entre o Nevera e um Bugatti Chiron. Mas eis a parte desta história que ninguém previu. E envolve uma promessa feita há 9 anos pela marca mais famosa de veículos elétricos, que nunca foi cumprida. A promessa que Elon Musk fez e nunca cumpriu. É 2017. Elon Musk sobe ao palco e apresenta o Tesla Roadster 2. A multidão delira e com toda a razão. Os números que ele alcança são impressionantes. De 0 a 100 km por hora em 1 segundo para o modelo básico, velocidade máxima de 402 km por hora e autonomia de 1.000 km com só uma única carga. É sem dúvida a promessa de desempenho mais ambiciosa já feita para um carro de produção até então. Mas Musk não para por aí. Ele guarda o melhor para o final, o pacote SpaceX, uma variante especial do Roadster que utilizaria tecnologia de propulsores de foguete de ar frio, emprestada diretamente da SpaceX, montados ao redor da carroceria do carro para gerar impulso adicional. O resultado anunciado, 0 a 100 km por hora em menos de 1 segundo. A multidão não apenas aplaude, como delira. E por que não deliraria o homem que constrói foguetes orbitais? Está colocando tecnologia de foguetes em um carro de rua. Parece a coisa mais Elon Musk que já aconteceu. As reservas estão abertas. As pessoas depositam $50 mil americanos. A expectativa é real, os depósitos são reais e a promessa parece real. Agora avancemos no tempo. É 2026. 9 anos depois. O Tesla Roadster 2 não existe. Nem o modelo básico, nem o pacote SpaceX, nem uma única entrega a um cliente. Nem sequer uma data de produção confirmada. Os interessados que fizeram reservas e desembolsaram $50 mil americanos em 2017 estão esperando há quase uma década testemunhando atraso após atraso, anúncio após anúncio, sem nada para mostrar. O homem que é dono da empresa de foguetes mais avançada do planeta, a empresa que pousa foguetes orbitais em plataformas não tripuladas no meio do oceano, não colocou um único propulsor de foguete em um único carro de rua. E então a Dream entra em São Francisco. Uma empresa que fabricava aspiradores de pó robóticos, enquanto Musk fazia essa promessa em 2017. Uma empresa que não existia no mundo automotivo há 9 anos. Eles levam um hipercarro elétrico movido a foguete para um palco na Califórnia, no próprio quintal de Musk, e afirmam que ele acelera de 0 a 100 km por hora em 0 segundos. Isso não é apenas mais rápido do que Musk prometeu, é 2/10 de segundo mais rápido. Uma empresa de aspiradores de pó superou o homem-foguete em sua própria cidade, em seu próprio território. Pense no que esse momento representa. Musk construiu toda a sua identidade de marca em torno da execução em ser a pessoa que faz o que os outros apenas falam. E nesse caso específico, uma marca chinesa de eletrodomésticos simplesmente apareceu, fez o serviço e entregou o recibo para ele. Mas antes de descartar a Jet Edition como uma mera jogada de marketing, você precisa saber a verdade sobre este carro, porque o veredito honesto é mais interessante do que as manchetes. O veredito honesto, o que é real e o que não é. Vamos ser francos com você porque você merece isso. A versão Jet Edition, na forma mostrada naquele palco em São Francisco, quase certamente nunca entrará em produção em série. Foguetes de combustível sólido, homologados para uso em vias públicas, não existem em nenhuma estrutura regulatória importante do planeta. A União Europeia, os Estados Unidos e a China possuem processos de certificação de segurança veicular que um carro equipado com foguetes não conseguiria passar para uso em vias públicas. Só a questão do seguro já seria um pesadelo. Portanto, se você está esperando para encomendar uma para seu trajeto matinal, vai esperar bastante tempo. E a afirmação de 0 segundos até o momento não foi verificada de forma independente por nenhuma organização de testes terceirizada, nem pela Motor Trend, nem pela Car and Driver,
nem por equipamentos de cronometragem certificados pela FIA em uma pista calibrada. No momento, trata-se de uma afirmação do fabricante, e você deve encará-la com a mesma cautela que encararia qualquer afirmação não verificada de um fabricante. Pode ser exatamente o correto, pode ser que a margem de erro seja de alguns décimos. Até que alguém independente teste o carro em uma superfície medida, você não saberá com certeza, e ninguém mais saberá. Mas é aqui que o veredito sincero fica interessante. Nada disso, na verdade, invalida o que a Dream fez. Os recordes de velocidade máxima da Bugatti foram alcançados em um circuito oval fechado na França, não em uma rodovia pública. A marca de 1 segundos da Rimac foi alcançada em condições controladas em uma superfície preparada e com um piloto profissional. A base para validar alegações de desempenho extremo sempre foi a realização de testes controlados e não a condução em vias públicas. Se a Dream testar este carro em uma pista fechada com cronometragem calibrada e atingir zero esse número, é válido segundo todos os padrões utilizados pela indústria. O Jet Edition nunca foi concebido para ser apenas um carro. Ele foi concebido para ser uma declaração, uma demonstração de intenções suficientemente impactante para fazer com que todo o mundo automotivo parasse e prestasse atenção. E nesse quesito, ele já alcançou um sucesso absoluto. Mas a verdadeira história é aquela que realmente tira o sono dos executivos da indústria automobilística não são os foguetes. A verdadeira história é a plataforma. Esqueçamos os foguetes por um momento. Sinceramente, deixem tudo isso de lado e observem o que a Dream está realmente trazendo para o mercado, porque a plataforma Nebula Next 1, sem nenhum propulsor acoplado, é o que deveria estar deixando todas as montadoras tradicionais profundamente desconfortáveis. Comecemos pela bateria. 450 watts-hora por quilograma em um conjunto de baterias de estado sólido. Você já sabe por que esse número é importante, mas vamos analisar tudo detalhadamente. A Toyota vem investindo em baterias de estado sólido há mais tempo do que quase qualquer outra montadora no planeta. Há anos, prometem um veículo de produção com baterias de estado sólido e têm adiado o cronograma repetidamente. A QuantumScape, que conta com o apoio bilionário da Volkswagen, desenvolve células de estado sólido desde 2012 e continua trabalhando para a produção em larga escala. A Dream afirma ter superado o desafio que ambas almejavam com um hipercarro em 2026. Se essa afirmação se confirmar sob análise independente, ela não mudará apenas a discussão sobre este carro em específico, mas também sobre todo o planejamento de baterias da indústria de veículos elétricos. Além disso, a arquitetura de 4 motores com 1.900 cavalos de potência. Isso deixou de ser teórico. A Rimac provou que plataformas de hipercarros com 4 motores podem ser fabricadas, entregues aos clientes e conduzidas em vias públicas de forma confiável. A Dream está construindo sobre um conceito que já foi validado no mundo real. O caminho da engenharia existe, eles estão trilhando-o. E depois Berlim, uma fábrica alemã, planejada para 2027. Essa única decisão reformula completamente a maneira como você deve interpretar as ambições da Dream. Eles não estão se posicionando como uma marca chinesa que vende para a Europa. Estão se posicionando como um fabricante global com raízes europeias, e no mundo automotivo, essa distinção importa enormemente para os consumidores. Um hipercarro fabricado na Alemanha possui uma credibilidade que nenhuma quantia de investimento em marketing consegue replicar. Eis o panorama geral que você precisa ter em mente: a BYD é agora a maior fabricante de veículos elétricos do mundo em volume. A NIO, a Arcus e Xpeng e a Li Auto estão se expandindo ativamente pela Europa. A infraestrutura para que as marcas automotivas chinesas compitam globalmente não está sendo construída, ela já está construída. A Dream está entrando no topo do mercado, exatamente no momento em que a porta está escancarada. O aspirador de pó não apenas criou um carro veloz, como também estabeleceu um modelo para o futuro de toda a indústria. O que este momento realmente significa? Vamos dar um passo para trás por um segundo. Porque o que acabou de acontecer em São Francisco
é maior do que um carro, maior do que uma empresa e maior do que uma promessa de desempenho extravagante. Durante a maior parte da história automobilística, a hierarquia era fixa. Ferrari e Lamborghini detinham um sonho. A Porsche dominava o mercado de carros com excelente custo-benefício. Um seleto grupo de hipercarros exclusivos como Bugatti Koenigsegg e Pagani ocupava o topo intocável, inalcançável, construídos por pessoas que passaram décadas conquistando o direito de cobrar 2 milhões de dólares americanos por um carro. Essa hierarquia parecia permanente, parecia a ordem natural das coisas. Mas essa ordem está sendo desmantelada em tempo real e a velocidade com que isso acontece deveria realmente chocar você. A Xiaomi passou de anunciar seu primeiro carro a entregá-lo aos clientes em aproximadamente 3 anos. A Dream passou de uma empresa de aspiradores de pó a apresentar um hipercarro movido a foguete em um palco internacional em São Francisco em menos de uma década. Os ciclos de desenvolvimento de produtos que antes levavam de 10 a 15 anos para as montadoras tradicionais estão sendo comprimidos em uma fração desse tempo, e as empresas que estão promovendo essa compressão não vieram de Stuttgart, Maranello ou Detroit. Elas vieram de ecossistemas que se movem mais rápido, iteram com mais intensidade e não têm absolutamente nenhuma reverência pela maneira como as coisas sempre foram feitas. Pense no que isso obriga todas as marcas de supercarros já estabelecidas a enfrentar. Quando uma empresa de aspiradores de pó pode subir a um palco e afirmar com credibilidade que seu carro atinge uma aceleração de 0 a 100 km por hora, 0 a 60 milhas por hora, quase um segundo mais rápido do que qualquer outro carro de produção já fabricado. A questão de o que diferencia um hipercarro de 3 milhões de dólares americanos do próximo concorrente se torna realmente difícil de responder. A diferença de desempenho que antes levava décadas para ser superada, agora está sendo superada em anos. E as empresas que estão fechando as portas são empresas das quais você nunca ouviu falar. Eis o que ninguém no mundo automotivo tradicional quer admitir em voz alta: a próxima Ferrari pode não vir de Maranello. O próximo Bugatti pode não vir de Molsheim. O próximo carro de alto desempenho que definirá uma geração pode vir de uma empresa que fabricava eletrodomésticos há 5 anos, operando em um ecossistema que recompensa a velocidade em detrimento do legado e a execução em detrimento da reputação. Não é um pensamento confortável para quem passou um século construindo uma marca com base em sua tradição, mas é a realidade que a Dream acabou de apresentar para o mundo inteiro. A verdade para a qual toda essa história estava se encaminhando é que os foguetes da Dream Jet Edition podem nunca disparar em uma via pública. A afirmação de 0 segundos pode ser reduzida em 1/10 ou 2, quando avaliadores independentes tiverem acesso ao veículo. A própria Jet Edition talvez nunca deixe de ser o componente mais caro e audacioso da história automotiva, chamando a atenção por onde passa. Mas nada disso muda o que uma empresa de aspiradores de pó acabou de fazer. Ela entrou no segmento de desempenho mais competitivo do planeta. Ela igualou a potência dos melhores hipercarros já construídos. Eles alegaram possuir uma tecnologia de baterias que as maiores empresas do setor ainda estão buscando. Anunciaram uma fábrica no coração da indústria automobilística europeia. E fizeram tudo isso enquanto o Roadster, movido a foguete de Elon Musk, ainda é 9 anos depois uma promessa em um slideshow. O aspirador de pó simplesmente limpou tudo.